Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para comentários e leitura do Evangelho, né? Eh, a gente está comentando aqui conforme a última discussão que fizemos, né? Estamos no capítulo 5, né? Que conforme eu disse no último, no último encontro aqui que tivemos sobre o comentário do texto evangélico aqui, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A gente está dividindo aqui em três partes, tá, esse capítulo, porque ele é um pouquinho maior, né? E também tem bastante informação aqui que a gente pode obter, né? Essa parte 2 aqui do capítulo, né? A gente vai discutir algumas coisas, né? É bastante rico aqui de informação para a gente, tá? E o primeiro item aqui que a gente vai discutir é o suicídio e a loucura, né? O que é nos passado aqui que Allan Kardec passa para a gente sobre o suicídio e a loucura, né? Primeira coisa que ele nos diz, né, que a calma, a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio, tá? Então, ele nos dá a receita aqui, né? A calma, a resignação para encararmos os problemas aí que temos durante a encarnação, né? E a fé no futuro. É isso que nos dá a serenidade para evitarmos, né, chegarmos a esse ponto aí de loucura ou de suicídio, tá? A maior parte dos casos de loucura são provocados pelos vícios, né, que o homem não tem força de suportar durante a encarnação. E o mesmo se dá com o suicídio, tá? Pelos mesmos motivos aí, pelas vicissitudes aí provocadas pelo próprio homem durante a encarnação ou em encarnações regressas aí, e que acaba que o homem, a mulher, né, não tem força para suportar aí durante a encarnação, né? É, o mesmo se dá com suicídio, conforme eu falei, exceto em casos de embriaguez e de loucura mesmo, né? Que eu tenho uma loucura prévia, né? Neste caso, a gente pode chamar o espírito de inconsciente aí no momento, talvez, de suicídio, tá? É... O espiritismo, o que o espiritismo mostra aqui pra gente, tá? Ele nos ensina que a vida não termina após o desencarne, né? E como a gente estudou anteriormente, né? É, após algumas provas, né? Que elevam o espírito, né? Nós precisamos passar por elas, né? A gente precisa passar por algumas provas para ter essa elevação do espírito. A gente já discutiu isso em capítulos anteriores, né? Portanto, ao passar por essas provas, né? Aquele que segue o caminho do espiritismo vê que é uma oportunidade de resgatarmos coisas que fizemos aí, tivemos como falhas no passado e mesmo na vida atual, tá? Na encarnação atual. Então, o que muitos veem como desespero, como algo muito ruim, se a gente crê realmente no Espiritismo, a gente vai ver que é uma oportunidade de purificarmos o espírito. Tá? Por outro lado, né, quem não crê, não tem fé em relação a isso, né, Allan Kardec fala para a gente aqui que a incredulidade, a dúvida quanto ao futuro e as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio, tá? Então, é isso, né? A falta de fé no futuro, de que existe uma vida após a morte, que é uma ideia mais materialista, né? São os maiores incentivadores de quem acaba se suicidando, né? E aí ele dá um nome para isso, tá? Ele chama isso de frouxidão moral, tá? A frouxidão moral é essa dúvida, é a falta de fé e a ideia mais materialista, tá? Ele vai contrapor isso depois, né? É, em relação a essa frouxidão moral, tá? Ele vai falar depois pra gente o quê? Que é o contraponto, tá? Enquanto essa incredulidade, dúvida quanto ao futuro, essas ideias materialistas, o que contrapõe isso? A paciência, a resignação, é, de forma natural afasta a ideia do suicídio, porque a gente sabe que vai ter uma vida após o desencarne, que se fizermos nossa parte aqui, a gente vai colher uma vida melhor, né, quando a gente desencarnar e regressar ao mundo espiritual. Então a paciência e a resignação evitam, né, o suicídio e produzem o que ele diz de
coragem moral, tá? Que é o contraponto aí à frouxidão moral. Então a coragem moral são aqueles que creem, que têm paciência, resignação, creem em Deus, vão ter essa coragem moral, enquanto os que têm ideia mais materialista vão produzir a frouxidão moral, tá bem? E o espírito, portanto, né, para se opor a essa ideia de suicídio, tem algumas razões, né? Que é explicando aqui o que é a coragem moral, tá? Então, o que explica, né, essa ideia, como é que brotou essa ideia de coragem moral? Não é uma coisa que veio do nada, né? A gente crê em algumas coisas, acima de tudo crê em Deus, né? Mas assim, a certeza da vida futura. Então, o espírito sabe que quanto mais ele se esforçar e mais resignado ele tiver sido na Terra, mais feliz ele vai ser no regresso no mundo espiritual. E a certeza, né, de que abreviando sua vida, ele vai chegar a um resultado inteiramente contrário do que esperava, já que ele está violando uma lei de Deus, e se ele estava achando, por alguma razão, que o suicídio ia livrá-lo de algum sofrimento, alguma coisa que estivesse passando aqui na Terra, né? Ao contrário, ele vai atenuar a situação e vai voltar ao mundo espiritual pior do que chegou aqui, tá? Então, o sofrimento, além de não ser atenuado, ele vai ser piorado, tá? Porque ele vai ter que arcar com as consequências desse suicídio de abreviar a vida sem a vontade de Deus, tá? Então ele vai ter que prestar contas disso, talvez numa próxima encarnação ou lá no mundo espiritual, enfim, de alguma forma ele vai ter que resgatar essa agressão às leis de Deus, tá? Outro ponto, né, que começa uma instrução dos espíritos, né, acho que talvez seja um ponto de resumo aqui do capítulo, né, esse bem sofrer e mal sofrer, né, que o espírito Lacordaire em Havre, né, 1863, que mandou uma mensagem para a gente aqui. Eu acho que ele sintetiza bastante o capítulo, né, porque ele fala, como o título do capítulo já nos diz, né, Bem-aventurados os aflitos. Ele explica um pouco disso, né, dessa bem-aventurança dos aflitos, né, o porquê, né. Então, qual que é a explicação que ele nos dá, né? Ó, quando Cristo disse, né, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, né? O Cristo não se referia aos sofredores em geral, né? Porque quem está encarnado aqui na Terra, de um modo geral, é... e viemos aqui num planeta onde o mal se sobrepõe ao bem, conforme a gente já discutiu em capítulos anteriores. Então, de forma genérica, iremos sofrer, né? A gente veio aqui para resgatar algumas coisas, aprendermos algumas coisas, purificarmos o espírito, né? Então a gente vai passar por essas provas e expiações, né? Então todos que estão nesse mundo sofrem, independente de classe social, de local do mundo que esteja encarnado naquele momento. Todos que estão encarnados aqui na Terra, de alguma forma, vieram resgatar alguma falha do passado e vão sofrer, tá? No entanto, poucos espíritos, né, poucos dos encarnados sofrem bem. O que é o sofrer bem, né? Compreender que somente essas provas bem suportadas, tá? Desculpa. Essas provas bem suportadas que vão nos conduzir ao reino de Deus, né, aos reinos dos céus. Enquanto o desânimo é uma falta. E a quem desanima, né, tem dúvidas aí que esse sofrimento que temos aqui, né, durante a encarnação é de fato para o nosso bem e é de fato algo que vai nos trazer recompensas lá no futuro, né, que gera esse desânimo, né, gera essa dúvida. Deus vai negar consolações durante esse período enquanto a gente não tiver fé, tá? Quando ele fala de fé, ele une isso à coragem, tá? Então a gente tem que ter coragem e fé para passar por esses momentos mais difíceis que a gente vai passar durante a encarnação. E é importante lembrar que o fardo que cada um carrega, né, é proporcional às forças que cada um tem. Então Deus não vai dar uma cruz maior do que a gente pode carregar, tá? A nossa
cruz, a gente acorda isso antes de encarnar, que a gente vai passar por aquela prova, por aquela experiência aqui na encarnação. Então a gente nunca vai ter uma cruz maior do que a gente pode carregar, tá? E o que a gente vai colher lá na frente, né? A recompensa que a gente vai ter, né? Vai ser proporcional à nossa resignação e coragem, tá? A nossa fé e em acreditar que vamos ter uma uma purificação do espírito e vamos conseguir adentrar o reino de Deus, né? E aí a gente vai ter essa recompensa, né? E aí, mais uma coisa que é nos dito aqui é bem-aventurados os aflitos. Esse bem-aventurados pode ser assim traduzido, né? Ele usa essa expressão, né? Que bem-aventurados que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso, tá? Acho que isso é o final dessa parte aqui do capítulo, né? Esse item. Mas, mais uma vez, né? Essa é a parte final aqui do item, né? Mas talvez resume tudo o que o capítulo quer nos transmitir, tá? Vou mais uma vez dizer aqui, ó. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, firmeza, perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Então aqui nos dá a receita de como passar pelos problemas, né? Com essa receita aqui, a gente vai passar pelo problema, vai conseguir ter a recompensa lá na frente, e nós vamos aprender, acima de tudo, né? Aquela lição que a gente tinha dificuldade, a falha que a gente cometeu no passado era por algo que a gente infringiu a lei e por algo que a gente tinha dificuldade de entender, né? Essas provas que a gente está passando aqui na encarnação atual, cada um tem a sua. Talvez o que é uma prova para mim não seja para um amigo do lado, para alguém que está ouvindo aqui. Cada um vai ter o seu resgate a ser feito, né? Mas o mais importante é o como a gente consegue lidar com essas provas, né? E mais uma vez lembrando que a gente deixou isso acordado, tá? Antes de encarnar, que teríamos esse resgate dessas provas aí que a gente precisa passar, tá? Então, mais uma vez, é um grande momento, tá? Onde a gente vê a maioria, né, com reclamações, com desânimo, né, para enfrentar aí as dores do dia a dia. O espírita, quem crê em Deus de verdade, a gente enxerga como uma grande oportunidade. É uma oportunidade de resgate e principalmente de confirmarmos a nossa fé em Deus, né? Que se a gente acreditar que aquilo de fato é para o nosso bem, nós vamos colher lá na frente, e como ele mesmo diz no final, após o trabalho virá o repouso. Tá? Então acho que é muito importante a gente registrar isso, que é o como a gente passa pelas dificuldades, pelas provas que a gente tem aqui na encarnação. Tá? O próximo item, né, que é discutido aqui no capítulo, é o item 19, né? Santo Agostinho, em Paris, 1863, ele fala um pouco do mal e o remédio, né? O que é o mal e o remédio, né? Ele fala um pouquinho até do que eu antecipei aqui, que como desencarnados, né, nós escolhemos as nossas provas, né? E as provas que a gente escolhe porque nós nos consideramos fortes para suportá-las quando estivermos encarnados, né? E a gente sabe que aquilo vai, quando estamos no mundo espiritual, que aquilo vai nos ajudar para evoluirmos, né? Se pensando nesse conceito, né? Santo Agostinho faz algumas provocações aqui nesse trecho, né? Ele faz algumas perguntas, na verdade, para reflexões, né? Mas a que me chamou a atenção, né? É que se a gente, nós mesmos, né, nos consideramos fortes para conseguir ultrapassar essas dificuldades e essas provas que nós mesmos propomos antes da encarnação, por que ele faz uma provocação, né? Por que murmurar agora, né? Por que a gente tem essa predisposição a murmurar, a reclamar, né?
E ele usa até alguns exemplos muito interessantes, que é o seguinte: tem muitos que acham, né, que quem está numa condição talvez material melhor hoje na encarnação, né, que esses não passam problemas, acham que a felicidade está acontecendo aqui, né? Só que de mais para frente a gente vai ver que tem até um outro subtítulo aqui do capítulo, que a gente vai comentar aqui mais para frente, que a nossa felicidade não é desse mundo, né? Essa não é a verdadeira felicidade. A gente não está num mundo feliz, né? Aqui é um mundo ainda de provas e expiações onde o mal está muito latente, né? Então a gente não vai conseguir perceber e entender o que é de fato a felicidade encarnado aqui nesse planeta durante esse período, tá? E aí ele comenta pra gente o quê? Quando ele fala disso, né, de alguém que está mais favorecido, talvez materialmente hoje aqui, né? Aí ele comenta dessa forma: vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizeste para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Então vejam só, muitos dos que hoje estão, quando vemos aqui a encarnação, estão favorecidos aí materialmente falando, né? Muitos deles vieram justamente para lutar contra essa tentação de fortuna, glória, e a gente percebe que muitos fraquejam, né, quando estão aqui durante a encarnação. Muitos não conseguem vencer, né? Não é uma missão das mais fáceis quando estamos encarnados aqui, porque a gente está nesse invólucro, né? A gente está envolvido aqui com a matéria. E aí é muito difícil, é uma prova muito difícil, talvez até diferente do que muitos pensam, né? Que a prova mais difícil que tem é quando nós estamos numa dificuldade maior, algum problema nesse sentido. Mas é muito difícil para quem tem fortuna, glória, conseguir sustentar a luta, né? Como ele diz, né, contra essa tentação de aumentar o orgulho, de não praticar o bem, e é uma luta constante de quem está, né, nessa situação. E aí, o que ele nos passa, né? Ele fala uma outra coisa que ele nos fala, né? Vós que pedis para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis, né, que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saís triunfantes no desenvolvimento, a sua alma será purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então ele fala primeiro, né, de quem está teoricamente de uma forma melhor aqui na encarnação, né, tá com mais posses materiais, mas mesmo esses estão numa prova bem grande, né, para vencer essa tentação, né, do orgulho, da luxúria, né, de algumas coisas que a gente já sabe. Mas muitos de nós, antes de encarnarmos, a gente pediu para lutar aqui de corpo e alma, que ele usa essa expressão, né, contra o mal. Só que essa prova de luta contra o mal, ela é muito dura também, né? Mas por que a gente escolheu essa prova? Ele nos fala aqui, ó, quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísse triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então aqui mostra pra gente o quanto que a gente consegue purificar a alma se a gente conseguisse sair bem nas provas que a gente se propôs a passar durante a encarnação. Esse é o caminho da evolução, né? A gente conseguir passar por essas provas. E aí, quando a gente retornar ao mundo espiritual, com certeza a gente vai retornar em uma condição bem melhor do que a gente chegou, né? E aí, por fim, aqui nesse trecho aqui, né, ele fala pra gente o quê? O que ele poderia dar qual é o remédio, né? Ele fala muito aqui do que a gente pediu, tudo, né? Que é o mal, né? Que a gente está passando e a gente está se purificando. Mas qual é o remédio, né? Ele fala que existe apenas um remédio, que esse remédio é infalível, que é a fé.
é o único remédio que a gente tem para combater o desânimo, combater a reclamação, combater qualquer dúvida que a gente tenha no meio da trajetória aqui, dessa árdua trajetória, né, que é passar pela encarnação e passar por todas as provas, né? Então, o único remédio que nós temos é a fé, tá? Não tem outro caminho, a gente tem que crer em Deus, crer que a gente está passando por um momento difícil agora, já que estamos encarnados aqui no planeta, todos estão passando por um momento difícil, cada um com as suas provas, né? E ele fala que a fé é o remédio certo para o sofrimento, tá? Então ele até pede para nos lembrarmos, né? Ele fala, lembrem, né, que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, né? Que a crença em Deus nos remete ao remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias da aflição. Tá? Então, quem em um único momento, um único minuto, duvida de Deus ou não tem a fé suficiente, né? Na mesma hora ele é punido. Ele se torna angustiado e começa a ter dificuldade de passar pela aflição. Tá? Mas, no entanto, né, aquele que sofre e tiver fé como apoio, será colocado sob a proteção de Cristo e não sofrerá mais. Vejam só que ensinamento importante. Então, aquele que sofre, mas tiver fé como apoio, crer em Deus, ele será colocado sob a proteção de Jesus Cristo. Tá? E aí o sofrimento será atenuado. Então, se muitas vezes a gente está num momento de muito sofrimento, mas ainda assim a gente está crendo em Deus, Jesus Cristo intercede por nós, tá? E a gente para de sofrer. Quando ele diz aqui que a gente para de sofrer, talvez a prova não acabe, mas a forma como a gente vai conseguir lidar com essa dificuldade vai mudar. Por isso que ele fala para a gente que é, o sofrimento acaba, entendeu? Porque muitas vezes o sofrimento não está ligado apenas a gente deixar de passar por aquele problema, por aquilo que nós temos que passar. Está muito ligado à forma de como a gente passa por aquilo. Então, talvez o não sofrer mais é a maneira como eu consigo lidar com aquela prova que eu tenho que passar. Tá? E ele finaliza aqui o trecho falando para a gente, né? Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão atendidas por Deus. Então, é até antagônico ao que a gente pensa, né? Mas ele nos traz como uma felicidade passarmos por essas provações, tá? Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão atendidas por Deus. Então, acho que essa parte do capítulo também é bem importante, tá? Ele é um prenúncio, né, da fé, de quanto é importante a nossa fé e quanto a fé atenua todas as dificuldades que a gente tem que passar, tá? Lembrando que sempre as dificuldades que a gente passa são lições para a gente, porque nós lá atrás infringimos alguma lei de Deus, tá? Então, ninguém é injustiçado aqui por estar passando por alguma prova, porque se em algum momento a gente pensar que está sendo injustiçado, a gente está colocando em xeque as decisões e a benevolência de Deus. Então, se nós estamos passando, é porque Deus permitiu e é para o nosso bem, tá? Aí o próximo item aqui do capítulo, tá? É a felicidade neste mundo, é o item 20, tá? É um pouquinho do que eu já falei, mas eu acho importante fazer alguns registros, né? Que ele destaca aqui, é uma mensagem transmitida para a gente por François Nicolas Madeleine em Paris, 1863, né? E ele fala muito sobre a felicidade não ser deste mundo. O que ele quer dizer com isso, né? Eu falei um pouquinho de um spoiler lá atrás do que era, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar, se a Terra, né, é um planeta de provas e expiações,
E a gente passa por todos os problemas e dificuldades que a gente passa aqui para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução, né, para o desenvolvimento das qualidades morais, né? Então, existe o porquê, né, da gente passar por isso. A gente, ele usa até a expressão, é forçoso admitir, né, que existem outras moradas mais favorecidas. E conforme a gente for evoluindo, a gente vai desfrutar dessas moradas, né, na sua plenitude. A gente vai conseguir desfrutar desses mundos felizes, né, mundos onde o mal diminui a sua atuação ou até deixa de existir, né, dependendo do grau de evolução que a gente tiver. Então, em algum momento, né, passando por essas provas, a gente vai colher, né, quando quando chegar o momento correto e a gente já tiver se desenvolvido da forma correta, a gente vai também usufruir desses planetas, né, dessas moradas onde o bem impera e a verdadeira felicidade fica latente, né? E, e Deus, né, semeou belos planetas superiores, né, para que vai contemplar aí com os nossos esforços, as nossas tendências, né? E ele usa até a expressão que um dia nos farão gravitar, né? Quando tivermos suficientemente purificados e aperfeiçoados, né? Que a gente vai gravitar para essas outras moradas, né? Que hoje, né? Como encarnados, né? O que nos segura dentro do planeta, né? É a gravidade do planeta, né? A gente fica preso aqui, né? Ao planeta. Mas quando a gente já tiver um grau de evolução, de conhecimento, de qualidades morais adequados, a gente vai conseguir romper essa gravidade, né? A gente vai conseguir migrar para um outro planeta. E aí a gente tem que estar suficientemente purificado, aperfeiçoado, né? Mas a gente vai migrar para esse outro planeta. Mas a gente precisa lembrar que o planeta também evolui, né? Enquanto na escala dos mundos. Por isso a gente precisa se desenvolver para minimamente a gente acompanhar a evolução do planeta. E a gente não em algum momento ser migrado aí, né? Precisar ir para uma morada mais, já que a Terra está saindo, né, na escala dos mundos aí de planeta de provas e expiações para regeneração, a gente não deixar de permanecer, né? Que a gente não consiga, né? Que é uma jornada de muitos séculos aí, muitas encarnações, né? A gente conseguir ir para um outro mundo, ir para um mundo superior ao que a gente está, mas já que a Terra está sendo alçada a mundo de regeneração, que a gente consiga pelo menos se desenvolver a ponto de permanecermos no planeta, né? E as próximas encarnações, ou mesmo lá no mundo espiritual, a gente não precise ir para planetas mais primitivos, onde ainda o mal está mais latente do que aqui, tá? Acho que é, uma, é um aviso importante aí para a gente também, né? E por fim, né, o último item que eu vou comentar aqui, que na, na, na explanação de hoje aqui do Evangelho, né? Eu vou. Esse item eu até pensei em fazer alguns comentários, né? Mas entendo que a leitura dele na íntegra, porque é um assunto que muitos acho que acredito, né, tenham dúvidas ou mesmo indagações, né? Que é o título já de estudo, né? A perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? E aqui ele faz uma síntese sobre esse tema aqui, né? E para não perder nada do que a gente tem nessa parte da lição aqui, eu vou ler na íntegra aqui, né? Para não ficar nenhum comentário, nada que fique fora aqui, a gente acaba deixando alguma coisa de fora, né? Então, ó, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? Essa mensagem foi deixada por Sansão, né, que ele é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863, né? Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixam os que não servem para nada mais.
fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, e relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos. A esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas, de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria? Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis? Que vos diz ela, que vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra. Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz de Deus retiraram de seus filhos deste vale de misérias? Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé, e que vem na morte a separação eterna. Mas entre vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inibria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação, a poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. O que a gente gostaria de comentar hoje é isso, tá? Acho que essa parte ela fica bem clara. Eu quis ler porque talvez seja uma menção, uma carta para quem perdeu um ente querido e está ouvindo a gente aqui, né? Muitas vezes, muitos podem perder filhos, né? Que nós, na nossa ignorância, entendemos que não é a lei natural das coisas, né? Mas vejam só quantos benefícios tem para aquele que vos deixou, né? Muitos nos deixam prematuramente, mas é porque já cumpriram sua missão aqui no plano terreno, né? E voltaram com certeza para um lugar melhor, né? No plano espiritual, mas não lembrando que se ficarmos aflitos e tivermos pensamentos ruins, isso vai deixá-los eles em situações piores lá, né? No mundo espiritual. Enquanto se entendermos, né, que a encarnação é apenas um dos momentos que vamos ter de convivência, que a vida eterna é no mundo espiritual, e orarmos para que aqueles que nos deixaram fiquem bem, né? É um combustível aí para a vida no mundo espiritual e que eles estarão por perto aqui durante o tempo, né? Que a gente estiver aqui.
Então, essa é uma das aflições aqui, né, que muitos podem passar durante a encarnação, mas que todos tenham aí muita fé e coragem para passar por qualquer momento difícil, tá? E que Deus ampare e proteja a todos, né? E no próximo evangelho a gente vai finalizar esse capítulo, né? Que é um capítulo tão importante que tem muito do nosso dia a dia aqui, né? Que a gente sabe, todos nós passamos por dificuldades, né? Mas que esse capítulo, né, ajude a todos a passar por tudo aí de maneira mais serena e que a fé sempre prevaleça, tá? Que a paz de Deus fique com todos. Graças a Deus.